Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, nós nos deparamos com um dos momentos mais fortes, mais profundos e mais impactantes de toda a história da humanidade: a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cena que não é apenas dor, mas é amor levado até o extremo. Hoje, não é apenas um evangelho que ouvimos, é um convite para contemplar, para sentir e para entender o quanto somos amados. Vamos ouvir a palavra de Deus. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 11 a 54. Naquele tempo, Jesus foi posto diante do Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu, quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí, o levaram para crucificar. Com ele, também crucificaram 2 ladrões. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus, e chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões, que foram crucificados com Jesus, o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram:
Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus, palavra da salvação. Meus irmãos, diante desse evangelho, as palavras até parecem pequenas, porque aqui nós não estamos apenas diante de um sofrimento. Estamos diante do maior ato de amor da história. Jesus é inocente. Pilatos sabe disso. A própria esposa de Pilatos reconhece isso. Mas mesmo assim, ele é condenado. E aqui existe uma pergunta que atravessa os séculos. Por que escolheram Barrabás? Por que escolheram soltar um culpado e condenar o inocente? A resposta é dura, mas é verdadeira. Porque Jesus incomodava, Jesus confrontava, Jesus chamava a mudança. E muitas vezes é mais fácil escolher o erro confortável do que a verdade que exige conversão. E se formos sinceros, quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes escolhemos Barrabás, quando escolhemos o pecado, quando escolhemos o orgulho, quando escolhemos aquilo que sabemos que não é certo, e mesmo assim, Jesus continua em silêncio. Ele não se defende, ele não se justifica, ele se entrega, e isso muda tudo, porque ele não está ali por fraqueza, ele está ali por amor. Cada golpe, cada zombaria, cada espinho, cada prego, tudo isso tem um significado. Foi por amor, por mim, por você, por cada um de nós. E quando Jesus grita: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está entrando até no mais profundo da dor humana, naquele momento em que parece que Deus está distante, em que tudo parece escuro, em que não há respostas. Jesus esteve ali. Ele conhece essa dor. E por isso, você nunca está sozinho. Nunca. E então, no momento final, tudo muda. O véu do templo se rasga, a terra treme, e até aqueles que estavam ali reconhecem. Ele era mesmo o Filho de Deus. A cruz, que parecia derrota, se revela vitória. O sofrimento, que parecia o fim, se revela salvação. E hoje, esse evangelho nos faz um convite profundo: olhar para a cruz e entender. Aquilo não foi o fim, foi o começo da nossa salvação. Agora eu te pergunto: diante da cruz, qual é a sua escolha? Você vai continuar escolhendo Barrabás? Ou vai escolher Jesus? Mesmo que isso custe, mesmo que isso exija mudança, mesmo que isso doa, porque seguir Jesus não é o caminho mais fácil, mas é o único que leva à vida. Se essa palavra falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para caminhar conosco todos os dias no Evangelho. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.